Boruto voltou à vida em um dos capítulos mais aguardados dos últimos meses no mangá, e não só isso, mas o jovem Uzumaki finalmente se tornou um Otsutsuki por completo. Mas como de fato Boruto voltou à vida? O que acontecerá daqui pra frente? Bom, no vídeo de hoje vamos comentar sobre esse capítulo 67 do mangá e teorizar em cima desses acontecimentos. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de apresentar para vocês os mini pops colecionáveis de Naruto, oferecido pelas lojas Polar. Você que gosta de Naruto pode adquirir para enfeitar o seu quarto, setup e outros ambientes da sua preferência. E o melhor de tudo é que a gente está com uma parceria onde vocês podem usar o meu cupom MOTIVO10, que está aparecendo aí na tela, para receber 10% de desconto e também ajudar o canal. O link eu vou deixar aí na descrição do vídeo. E começando aqui o nosso vídeo de análise e comentários do capítulo 67 do mangá de Boruto, muita expectativa estava sendo gerada em cima dele, justamente porque ninguém sabia o que aconteceria com o próprio protagonista da história, e não só isso, mas as consequências que essa morte poderia gerar. Naturalmente, diversas teorias foram feitas em cima disso, inclusive aqui no canal. Mas a forma que isso aconteceu, acredito que muita gente não esperava, pelo menos não exatamente como ocorreu, pois eu mesmo acreditava que o Momoshiki poderia regenerar o Boruto de alguma maneira. Até fiz um vídeo de quase meia hora sobre essa questão. No entanto, a forma como isso aconteceu foi bem diferente do que imaginávamos e com consequências definitivas para a série que a gente vai comentar nesse vídeo. Muita gente também se decepcionou com essa questão, não é o meu caso, pois eu já tinha noção que essa situação envolvendo o Boruto poderia ser resolvida já nesse capítulo, porém sabemos que a grande massa dos fãs já imaginavam que o Boruto ficaria morto por um bom tempo. Já vou me aprofundar mais nesse tema, mas antes precisamos falar do início desse capítulo, que responde uma das questões mais importantes envolvendo essa morte do Boruto, que ficou em aberto no último capítulo, que eu vi poucas pessoas falando sobre, e que é justamente o fato do Boruto ser o sacrifício que o Code planejava usar para alimentar o 10 Caudas, já que com essa aliança que ele fez com a Eida, onde resolveu poupar a vida do Kawaki, ele precisava do Boruto vivo, e com a sua morte, só restaria então o Kawaki, o que culminaria num conflito de interesses entre ele e a própria Eida, no caso, entre o Code e a Eida. E como o Code ainda precisa do auxílio dela, não fazia muito sentido o Code ficar completamente despreocupado com o golpe fatal que o Boruto recebeu no último capítulo, no 66. Mas nesse capítulo 67, essa questão foi esclarecida e não é nada diferente do que eu já imaginava e cheguei a compartilhar com vocês anteriormente. Eu sempre falei aqui no canal que essa relação entre Eida e Code parece ser muito mais uma aliança momentânea e temporária, levando em conta os objetivos dos dois personagens, onde um tenta usar o outro para conseguir o que quer. No caso do Code, ele usa a Eida para conseguir cumprir os seus planos de vingança, se aproveitando das suas habilidades, e a Eida usa o Code para conseguir chegar até o Kawaki, e talvez ela tenha mais algum plano em mente, de repente ela tem mais coisas na manga. Então podem haver mais motivos para Eida querer se aliar ao Code além do próprio Kawaki. Além dos dois personagens serem personagens completamente assustadores, com o Code sendo um completo devoto dos Otsutsukis e a Eida sendo uma mulher com uma habilidade assustadora, habilidades assustadoras e uma obsessão muito grande, fazendo então com que já daí fique bem claro que esses dois não são pessoas que se curvariam facilmente a outras, eles possuem algo em mente. Isso ficou muito claro capítulos a capítulos atrás, quando o Code ele tentou descobrir o segredo da habilidade do Daemon, e a Eida imediatamente pede pro Daemon ficar quieto e não compartilhar com a Eida. Fica claro ali que ela não confiava completamente no próprio Code. E nesse capítulo, a resposta do Code para Eida, quando ela pergunta o que ele faria se ele iria usar o Kawaki no lugar do Boruto como um sacrifício, fica bem claro que o Code ele só tá usando a Eida, porque como eu já falei com vocês, não faz sentido nenhum o Code cumprir esse acordo com a Eida de poupar o Kawaki até o final, porque foi justamente o Kawaki que deu o golpe final no Ishiki, ele jamais o perdoaria.
Fora que não faz sentido nenhum o Code se aproveitar das habilidades da Ada, conseguir cumprir os seus objetivos e quando não precisar mais dela ainda cumprir esse acordo que fez com ela no caso de poupar o Kawaki. Tá muito na cara que o Code não se preocupou com a morte do Boruto porque ele pensa em usar o Kawaki também, no final das contas, para alimentar o Gyuubi, já que usando o Boruto e o Kawaki juntos, ambos seriam um sacrifício muito melhor do que se você usasse apenas um, ou só o Boruto. Por isso que o Code não se preocupou com a possível morte do Boruto, já que pra ele tanto faz. Ele obviamente prefere usar o Boruto, porque ele já é um Otsutsuki mais desenvolvido, agora ainda mais que ele tá 100% Otsutsuki, mas no fim das contas o Code teria o Kawaki ou o Boruto. E a Ada, ela tá começando a perceber isso, ela já notou na hora a despreocupação do Code com relação à situação do Boruto. Fora que a própria Ada ameaça o Code nesse capítulo, quando ela acha que o Kawaki havia sido morto, quando o Code mais pra frente pega o Daemon para refletir um dos golpes do Kawaki. Ou seja, esse capítulo deixou claro que a aliança entre esses dois personagens é muito instável e que a qualquer momento vai acontecer uma traição. Então eu tô achando bem legal como esses dois estão sendo bem desenvolvidos como uma dupla, aquela dupla onde um tem interesse pelo outro, mas não necessariamente pela outra pessoa, mas sim pelo que ela pode proporcionar. Enfim, falando da batalha entre Kawaki e Code, que continuou nesse capítulo, ficou bem evidente que o Kawaki está muito superior a esse estado atual do Code, pelo menos sem os limitadores, porque o personagem demonstrou bastante confiança na possibilidade dele retirar os limitadores para poder fazer frente ao Kawaki. E com relação ao fato do Kawaki estar mais poderoso que o Code, eu acho que isso não é surpresa, já que agora ele possui as habilidades do Ishiki, então é bem natural que ele se tornasse mais poderoso a esse nível do Code, pelo menos por enquanto. Eu acho que, além das próprias falas do Code, de que ele não era páreo para o Kawaki naquele momento, uma situação onde fica evidente o nível superior do Kawaki é quando ele simplesmente torna inútil as marcas de garra do Code, porque ele poderia simplesmente diminuí-las com o seu suco na Rikona, ou seja, uma das principais habilidades do Code que dá a ele uma variação muito interessante numa batalha, quando ele pode entrar em uma marca de garra e sair por outra, é simplesmente inútil contra o Kawaki. Inclusive o Code só não foi morto nesse capítulo porque ele usou as marcas de garra para poder trazer o Daemon para o campo de batalha. E como o Kawaki não esperava por aquilo e ele também não entendia muito bem as habilidades do Daemon, eu acho que ele nem chegou a ver o Daemon ali, simplesmente refletiu o ataque nele, mas ainda assim o Code teve que usar as marcas de garra para poder se safar dessa situação e não ser morto. E como agora o Kawaki ele é nitidamente mais forte do que o Code e a principal habilidade do Code não é eficaz contra o Kawaki, faz todo sentido ele no final do capítulo não querer levar o Kawaki de volta. E muita gente falou que isso foi um erro, já que o Kawaki estava imóvel, desacordado no chão, mas não, mano, não foi um erro. O próprio Code deixa bem claro que ele não era páreo para o Kawaki. Isso fica nítido. Como eu falei, as principais habilidades do Code, a principal habilidade dele, a marca de garra, as suas marcas de garra, não fariam efeito contra o Kawaki. O Kawaki ele tá muito overpower agora que ele tem as habilidades do Ishiki, então não faz sentido o Code levar o Kawaki mesmo desacordado, porque simplesmente quando o Kawaki acordasse ele não conseguiria controlá-lo. Então não foi um erro, o Code só não é doido de levar o Kawaki, sendo que ele não era páreo àquele estado atual do Kawaki. Então pra galera que ficou confusa nessa parte, foi por isso, o Code não levou o Kawaki justamente porque ele não teria como contê-lo quando levasse o garoto para a base. Mas bora falar agora então do principal acontecimento do capítulo, que foi essa morte do Boruto e a volta dele, né? Ficou claro ali que tinha acontecido o pior com o Boruto, mas ele finalmente voltou à vida, finalmente, ele já voltou nesse capítulo. E cara, bora lá porque eu realmente quero comentar sobre essa questão, sobre esse tema, porque gerou bastante polêmica aí na comunidade, muitas pessoas criticando e se decepcionando porque o personagem não ficou morto por mais tempo, o que, de acordo com essas pessoas, tirou todo o peso dramático do último capítulo, e outras pessoas criticando a forma como o Boruto voltou à vida. Algumas pessoas também não entenderam, então bora lá, eu vou comentar
com calma sobre essa questão para vocês me entenderem bem, basicamente para vocês entenderem aí o que eu achei disso tudo. Vamos lá. Com relação à volta do Boruto nesse capítulo, cara, isso não me surpreendeu nem um pouco. Inclusive, eu venho fazendo vários vídeos de teorias esse mês. Como qualquer canal, é super normal, foi um acontecimento muito impactante, o último capítulo, quando o Boruto tá ali morto no chão, logo no final, então é normal que a gente faça teorias, essa aqui é a graça da coisa, é a graça de ser fã. Só que eu sempre deixei muito claro, inclusive em vídeo, que apesar de ser sim muito interessante se o Boruto ficasse um tempo morto, já que isso traria muitas consequências para a história, a gente veria a reação dos outros personagens, a gente inclusive chegou a discutir sobre a possibilidade da Sarada despertar um Mangekyo Sharingan, eu fiz um vídeo sobre isso, dando a minha opinião a respeito, mas o fato é que estava bem claro que a possibilidade do Boruto já voltar nesse capítulo, de tudo ser resolvido nesse próximo capítulo, no caso o 67, era muito alta, a possibilidade era muito grande. Inclusive no vídeo que eu fiz comentando sobre as formas que o Boruto poderia voltar à vida ou ser curado, eu comento da possibilidade do Momoshiki ter uma influência nisso, no caso com o Boruto se regenerando. Não aconteceu da forma que eu imaginei, até porque foi um caminho bem específico ali que o Kishimoto escolheu, que eu já vou comentar mais sobre, só que o fato é que muita gente já tinha pensado nessa possibilidade do Momoshiki regenerar o Boruto, então não foi uma surpresa em si essa possibilidade, o que aconteceu. Fora que eu também já tinha comentado que era super normal um capítulo terminar com um gancho desse, como o fato aí do Boruto tá morto no final do capítulo 66, e aquilo tudo poderia ser apenas um gancho pro próximo capítulo, onde tudo poderia ser resolvido. Então, sim, eu levava em consideração, acho que todo mundo levava a possibilidade do Boruto ficar morto por um tempo, mas eu também não descartava, na realidade, eu, além de não descartar a possibilidade do Boruto voltar nesse capítulo 67, era uma das minhas principais apostas. Então, eu me surpreendi muito com muita gente que simplesmente ficou chocada com o Boruto voltando nesse capítulo, já que muitas pessoas estavam teorizando e apostando nisso, no Momoshiki conseguir regenerar o ferimento do Boruto e toda essa situação já ser resolvida nesse capítulo. Então eu não acho que foi uma surpresa, eu nem fiquei surpreso com relação a isso, eu já esperava, na verdade eu tava sentindo que isso iria ser resolvido, mas cara, eu também entendo a galera que simplesmente queria que o Boruto ficasse um tempinho de molho, é natural porque foi um acontecimento bem chocante, então é normal que a galera, a comunidade, crie uma expectativa muito grande que às vezes não consiga ser controlado. Eu vejo muita gente criticando essas pessoas na maldade e eu já acho que não é por aí. Eu acho que todo mundo tem direito a teorizar, a criar expectativa. E eu vi também muitas pessoas que simplesmente não gostaram de como as coisas aconteceram, do Boruto ter voltado nesse capítulo, mas que simplesmente entenderam que era um caminho natural, que era uma das possibilidades mais fortes. Então eu acho que é tranquilo, cara, a galera se decepcionar um pouco. Eu não acho que todas as pessoas que ficaram decepcionadas, elas têm argumentos ruins ou que elas estão erradas. Tem sim pessoas que estão criticando e pegando pesado com o fato do Boruto ter voltado nesse capítulo, usando argumentos nada a ver. Então sim, essas pessoas, na minha opinião, estão erradas, mas a galera que simplesmente ficou decepcionada e que, sei lá, esperava que o Boruto ficasse de molho por um tempo e que simplesmente não gostou, eu acho que é de boa, mano, nem todo mundo vai curtir. No meu caso, eu simplesmente não me surpreendi porque eu já esperava, eu não criei tanta expectativa pro Boruto ficar de molho por um tempo. Então eu achei natural a forma como as coisas aconteceram. Então, de forma alguma, eu achei ruim essa volta do Boruto. Eu não achei que isso tirou o peso dramático da morte dele no último capítulo, porque o ponto central no que aconteceu com o Boruto foi a coragem dele pra ser morto. Foi a coragem do garoto que a gente viu lá do início da obra, que ele não pensava como um ninja, ele se desenvolveu e hoje ele pensa muito mais como um shinobi, nas outras pessoas, nas suas responsabilidades, e todo o seu desenvolvimento o levou a esse momento, no momento onde ele simplesmente preferiu morrer do que ferir e continuar ferindo as pessoas que ele amam, que estão ao seu redor. Então não, isso não tira o peso dramático da morte do Boruto, pelo contrário, isso ainda se mantém, porque o Boruto, ele tomou coragem, ele teve a coragem de ser morto pelo Kawaki, e isso não vai mudar, isso vai continuar lá, então o peso dramático continua. E falando um pouco mais, me aprofundando um pouco mais nessa volta do Boruto, a forma como ele voltou, a forma como o Momoshiki encontrou
para curar e regenerar o Boruto. Algumas pessoas ficaram sem entender como isso aconteceu, mas cara, não tem muito mistério. Basicamente o que aconteceu foi o seguinte: o Momoshiki deixou claro que o Boruto já estava com 82% dos dados do Momoshiki descompactados nele, ou seja, faltavam 18% de dados do Momoshiki para que o Momoshiki renascesse no corpo do próprio Boruto. Só que o que aconteceu? O Kawaki, ele matou o Boruto, ele deu um golpe fatal no Boruto e o Boruto estava à beira da morte, ele iria morrer. Se isso acontecesse, simplesmente o Momoshiki deixaria de existir, ou seja, ele não tinha outra opção. Ou ele morria, ou ele escolhia salvar o Boruto para pelo menos preservar a sua alma dentro do receptáculo, dentro do Boruto. E o que ele fez foi justamente usar os 18% restantes dos seus dados que faltavam descompactar no Boruto para recriar o tecido celular ali do Boruto e regenerar o ferimento dele. Então basicamente o Momoshiki usou os dados que seriam para o seu renascimento para poder salvar e regenerar o Boruto, o que fez com que os outros 18% fossem convertidos nos dados do próprio Boruto, já que um novo tecido celular foi criado e o ferimento fechado. Dessa forma, como o próprio Momoshiki explica, ele usou os outros 18% para curar o ferimento do Boruto, ou seja, o Momoshiki não vai poder mais renascer. Ele deixa isso claro no capítulo, isso fica evidente. Então, pra galera que tá perguntando, não, o Momoshiki não pode mais renascer, o Boruto não corre esse risco. Só que muitas pessoas também tinham dúvidas se de fato o Momoshiki ainda vai poder tomar conta do corpo do Boruto. E cara, pelo que o Momoshiki comenta de que o Boruto seria uma pessoa, um garoto interessante para se visitar, quando o Boruto pergunta pra ele o que ele queria dizer quando o Otsutsuki disse lá no passado de que o Boruto perderia tudo de mais importante, o Momoshiki diz logo depois de que seria interessante, de que o Boruto seria um garoto interessante para se visitar de vez em quando. E, além disso, não faz sentido nenhum o Momoshiki impedir que o Boruto morresse para que ele nunca mais conseguisse se manifestar, pelo menos pro próprio Boruto ali, como aconteceu nesse capítulo. Os 82% dos dados do Momoshiki continuam, nada mudou, foram descompactados, a única diferença é que os outros 18% restantes o Momoshiki usou para curar o Boruto, mas o Boruto continua da forma como ele era, obviamente que não da mesma forma, porque agora ele é 100% Otsutsuki, e isso é bom deixar claro, porque o que acontece? Apesar do Momoshiki ter usado os últimos 18% de dados restantes dele para curar o ferimento do Boruto, ainda assim, como ele explica, esses dados originalmente, antes de se converterem nos dados do Boruto, criando um novo tecido celular e curando seus ferimentos, foram dados Otsutsuki, eram dados do Momoshiki, ou seja, no final das contas, 100% dos dados Otsutsukis foram descompactados no Boruto, ou seja, ele é um Otsutsuki autêntico. Então sim, pelo que ficou claro, o Momoshiki ainda vai conseguir se manifestar e conversar com o Boruto, quem sabe até tomar conta do corpo dele, porque no final das contas o Momoshiki ainda está ali, a alma dele ainda está no Boruto. Foi justamente por isso que ele impediu a morte do Boruto. Então, no fim das contas, nesse sentido, nada mudou. Não faria sentido o Momoshiki impedir a morte do Boruto se ele nunca mais pudesse se manifestar, pelo menos para conversar com o próprio Boruto. E, apesar de tirar completamente o peso do Boruto a qualquer momento no futuro, poder ser tomado completamente pelo Momoshiki, você ainda mantém o peso dramático do Momoshiki influenciando o próprio Boruto, se manifestando. Então eu achei um caminho bem interessante sim que o Kishimoto encontrou, já que é como eu falei, cara, eu sempre falei isso várias vezes, quem acompanha o canal desde o início vai saber que eu sempre falei que em algum momento era preciso encontrar uma solução para essa questão do Momoshiki, já que era óbvio que o Momoshiki não ia renascer, que ele não ia tomar o corpo do Boruto e o Boruto iria morrer de fato. E o Kishimoto conseguiu encontrar uma solução para isso, mas não tirando completamente o peso do Momoshiki, que ele ainda, a alma do Momoshiki permanece dentro do Boruto, então você ainda mantém essa influência que o Momoshiki tem no Boruto. A galera também tá comentando que o Momoshiki vai se tornar uma espécie de Kurama 2.0, eu sei que a galera gosta de generalizar as paradas, mas eu não acho que o Momoshiki seria uma espécie de Kurama 2.0,
0. Momoshiki e a Kurama são seres completamente diferentes. O Momoshiki, ele é um ser divino, ele tem uma arrogância muito grande, então eu dificilmente acho que o Momoshiki vai agir como uma Kurama da vida. Obviamente que o Momoshiki não vai querer que o Boruto morra, já que se o Boruto morrer no futuro, isso significa que o Momoshiki também vai dar adeus à sua própria vida, a sua alma vai desaparecer. Mas eu não acho que o Momoshiki ele vai ser uma Kurama 2.0, tentando ajudar o Boruto a qualquer momento, que eles vão fazer as pazes em algum momento. Eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho que simplesmente vai ser uma entidade que vai ter interesse em ficar viva, atazanando o Boruto, tentando, sei lá, tirar algum proveito da sua patética existência, já que o cara preferiu simplesmente ficar vivo como uma mera alma dentro do Boruto do que dar adeus e morrer dignamente. Então eu vejo o Momoshiki muito mais como um ser patético, no sentido de que não que ele não é poderoso, gente. Ser patético no sentido de um cara super arrogante, um cara que simplesmente preferiu ficar dentro do Boruto e que vai viver aí tentando influenciar o Boruto, tentando se divertir com as coisas que vão acontecer com o Boruto, vendo aquilo de dentro dele e talvez só prestando algum tipo de auxílio quando a vida do Boruto, do seu receptáculo, estiver ameaçada, já que não é como se ele estivesse preocupado com o Boruto na essência. Ele está preocupado, na verdade, com ele mesmo, já que se o Boruto morrer, ele também morre. Então eu não acho que seria uma Kurama 2.0, enfim. E sobre o finalzinho do capítulo, quando a Eida, ela comenta com o Code de que o Amado estava bem no centro de Konoha e não possuía nenhuma marca de garra dentro da vila. E aí o Code fala que estava tudo sob controle, que ele já tinha tomado providências. E logo depois dessa fala do Code, aparece um último quadro, um último painel ali, com o Shikamaru bem destacado. E, velho, sim, acredito eu que o Code tenha, de alguma maneira, implantado alguma marca de garra no Shikamaru. Eu não acho coincidência o fato dele ter ficado ali agarrado com o Shikamaru um bom tempo, fazendo ele de refém. Então eu tenho certeza que ele deu alguma maneira ali de conseguir implantar uma marca de garra no Shikamaru para poder entrar na vila diretamente, já que não possuía nenhuma marca dentro de Konoha. E aquele foco no Shikamaru bem destacado ali, com o Naruto e o Boruto no fundo, no último quadro do capítulo, velho, não foi à toa, aquilo não foi à toa mesmo. Sei que tem muita gente comentando sobre o fato de que o Shikamaru perceberia, de que o Shikamaru sentiria uma marca de garra, só que aquilo, a gente não sabe que tipo de estratégia o Code usou. Ele pode ter implantado algum tipo de marca diferente, ou ele pode ter implantado uma marca no Shikamaru de uma maneira que ele não tenha percebido. O Code não é idiota. Ele não iria implantar uma marca de garra no Shikamaru de uma maneira que o Shikamaru percebesse rapidamente. Óbvio que não. Ele deve ter encontrado uma maneira de implantar uma marca de garra ali em alguma parte da roupa do Shikamaru ou do próprio Shikamaru, de uma forma que ele não sentisse. Então eu não acho que essa questão do será que o Shikamaru não iria sentir a marca de garra? Eu não acho que isso seja algo que impeça o Code de ter implantado uma marca de garra no Shikamaru. Então sim, eu acho que o Code vai conseguir se infiltrar em Konoha pelo Shikamaru. E mano, dando as minhas considerações finais aqui sobre esse capítulo, já que o vídeo tá ficando bem longo, eu vou comentar uma parada que eu comentei no meu Twitter. Inclusive, se vocês não me seguem, eu deixei aí em algum lugar o meu Twitter, deve estar aparecendo na tela ou na descrição, mas eu vou comentar basicamente uma parada que eu comentei lá no Twitter, que quem me segue deve ter visto, que é o seguinte: eu gostei muito desse capítulo 67, eu acho que ele cumpriu bem o seu propósito, que era simplesmente finalizar de forma satisfatória esse conflito na floresta, amarrando as pontas soltas e deixando outros pontos ali para teorizar para o futuro, pontos a serem aproveitados para o futuro, brechas a serem aproveitadas no futuro, mas tenho que dizer que eu ainda acho o capítulo 66 melhor. E por que eu tô falando isso? Eu realmente não quero que a galera entenda ou que pareça que eu tô simplesmente comparando os dois capítulos, porque eu não tô, pelo contrário, eu tô querendo exaltar os dois últimos capítulos, porque, se liguem só, se criou um hype enorme, naturalmente, pro capítulo 67, e ele entregou muita coisa disso, ele entregou várias coisas satisfatórias, ele conseguiu cumprir bem o seu propósito, foi um bom capítulo.
Só que eu achava que o capítulo 67 ele ia simplesmente ofuscar muito o 66, que na minha opinião foi um dos melhores capítulos dos últimos meses, dos últimos tempos no mangá. E não, velho, eu acho que cada capítulo conseguiu cumprir bem o seu papel, com o 66 sendo o clímax desse combate, desse conflito na floresta, e o 67 sendo o complemento perfeito, ele finalizando ali as pontas soltas. Então por isso que eu acho injusto comparar o capítulo 67 com o 66, porque eu acho que eles se complementam. O 66 ele é o clímax antes do desfecho ali, ele é simplesmente o ponto alto desse conflito, onde as tensões elas sobem, elas estão na altura, e o 67 ele é o desfecho perfeito, ele conclui esse conflito que já estava durando há bastante tempo na floresta de forma muito satisfatória, na minha opinião. E o fato de eu falar que eu prefiro ainda o 66 é uma forma de exaltar o 67, já que além dele cumprir bastante a expectativa que obviamente foi gerada em cima dele, ele ainda entrega mais, ele entrega outras coisas que a gente não esperava. E ainda assim ele não ofusca o capítulo 66. Então, por que eu tô comentando do capítulo 66? Simplesmente porque pra mim a gente teve dois capítulos de altíssimo nível, o 66 e o 67, e isso me cria um hype muito grande pros próximos, porque beleza que agora a gente vai ter aí talvez um período de mais calma, só que o Code ele já vai agir, ele já quer entrar em Konoha ali, encontrar uma maneira de poder tirar os seus limitadores com o Amado. Então, acredito eu que os próximos capítulos eles serão capítulos de transição, mas capítulos de transição com diálogos bem feitos, já meio que visando os próximos acontecimentos, os próximos grandes acontecimentos. Então, velho, eu achei muito legal essa questão aí do 66 e 67 coexistirem bem. E eu sei que muita gente vai preferir o 67 do que o 66 e vai discordar completamente de mim. Tá de boa, velho, eu acho que como a gente é uma comunidade, eu acho que cada um pode ter a sua opinião, mas, como eu falei, eu acho injusto comparar diretamente o 66 com o 67, só que eu não tô fazendo isso. Basicamente, eu tô simplesmente enaltecendo os dois capítulos, falando que o 67, ele conseguiu cumprir boa parte do seu hype, da sua expectativa, entregando muito mais do que a gente esperava, coisas que a gente não esperava, e ainda assim ele não ofusca o 66. Pra mim, o 66 tem variações de golpes muito maneiras, ele tem ali as habilidades do Kawaki, que foram uma surpresa no capítulo, fora outros acontecimentos muito legais, incluindo a surpresa que foi o final dele, com o Boruto aparentemente morto ali, enfim, mas é só a minha opinião. Mas cara, é isso, vou parando por aqui, tá com quase meia hora de vídeo. Por favor, se você gostou, deixa o like, o vídeo tá muito grande, então você deixando o like se você gostou, você vai me ajudar muito. Se inscreva no canal se tá chegando agora e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. É isso, muito obrigado por você assistir o vídeo todo, eu vou ficando por aqui e até a próxima. Fui!